As profecias são uma maneira de Deus nos comunicar coisas que vão acontecer, seja num futuro próximo ou num futuro distante. O profeta recebe uma mensagem da parte de Deus e fica encarregado de transmitir essa mensagem ao povo. Essas informações que vêm de Deus podem chegar até o profeta através de um sonho, de uma visão ou até mesmo das palavras vindas diretamente da boca do Senhor. As profecias têm como finalidade confrontar o pecado, guiar os crentes pelo caminho correto, nos preparar para acontecimentos, fortalecer a nossa fé e atestar que a palavra de Deus é infalível e nunca erra. E nesse vídeo eu irei falar sobre profecias que já se cumpriram e profecias que irão se cumprir em breve. Sabemos que Deus não pode mentir e que sua palavra é totalmente confiável. Tudo o que Deus determinou vai se cumprir no tempo certo. Para começar, vamos falar sobre a profecia de Ezequiel que se cumpriu há muito tempo atrás. Vamos ler o livro de Ezequiel, capítulo 26, de maneira bem resumida, a partir do versículo 3. Diz o seguinte: Estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar quando eleva as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. No meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde os pescadores secam suas redes, pois eu o anunciei, diz o Senhor Deus. No versículo 7 diz: Porque assim diz o Senhor Deus: Do norte vou trazer contra você, Tiro, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. No versículo 11: Os cascos de seus cavalos pisarão em todas as suas ruas. Ele matará o seu povo à espada, e as suas fortes colunas cairão por terra. Versículo 14: Você se tornará apenas um lugar onde pescadores secam suas redes, e jamais será reconstruída, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Irmãos, a cidade de Tiro era dividida em duas partes. Uma parte da cidade ficava no continente e a outra parte ficava numa ilha que fica a apenas 700 metros de distância. Essa profecia foi feita 16 anos antes do rei Nabucodonosor invadir a cidade. Muitos outros reis tentaram invadir Tiro, mas não conseguiram. Muito provavelmente, alguns moradores daquela região deram risada dessa profecia, pois a cidade de Tiro era conhecida por ser muito fortificada e impossível de ser invadida. Mas, 16 anos depois da profecia, o rei Nabucodonosor conseguiu invadir e destruiu completamente a parte da cidade que ficava no continente, porém não conseguiu destruir a parte que ficava na ilha. Talvez algumas pessoas tenham pensado: então Deus falhou na profecia, pois uma parte da cidade continua de pé. Pois é, irmãos, mas acontece que pouco mais de 200 anos depois, um homem chamado Alexandre o Grande invadiu a parte da cidade que ficava na ilha e terminou o trabalho. Ele foi até lá e destruiu completamente, não deixando nada de pé. Desde então já se passaram mais de 2.300 anos e essa cidade nunca mais foi reconstruída. Até hoje, pescadores usam as rochas onde antes existia a cidade para secar as suas redes de pesca. Muito forte, não é mesmo? A próxima profecia está no livro de Isaías, no capítulo 45, onde o profeta fala sobre um homem chamado Ciro, que seria levantado e venceria todos os exércitos que se colocassem contra ele. Nesse mesmo capítulo também é dito que Ciro libertará o povo de Israel que era mantido como prisioneiro. Leia comigo a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que ninguém poderá fechá-las de novo. Eu irei adiante de você, aplanarei os montes, derrubarei as portas de bronze, romperei as trancas de ferro. No versículo 13 diz: Eu levantarei esse homem em minha retidão, farei direitos todos os seus caminhos, e ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados, sem pedir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Parece que Isaías está falando de alguém que já existe e que está fazendo todas essas coisas, certo? Mas acontece que Ciro só viria a nascer 150 anos depois que essa profecia foi dada a Isaías. A profecia foi tão precisa que até o nome de Ciro foi dado. Isso mostra que Deus está no controle da história. Alguém pode prever o nome do presidente daqui a 200 anos? Impossível, mas o profeta disse quem viria e disse o que ele faria, e tudo se cumpriu exatamente como foi dito. Ciro se tornou grande, venceu as batalhas, libertou o povo e permitiu que fosse reconstruída a cidade de Jerusalém, tudo isso sem cobrar nada. A próxima profecia aconteceu de maneira diferente e foi mais imediata, mas isso não a torna menos importante. Essa profecia se encontra no livro de Daniel a partir do capítulo 5. Vamos ler. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Naquela ocasião, o rei Belsazar estava dando uma festa regada a bebidas, orgias e glutonaria.
Quem fosse convidado e não aceitasse ir a essa festa poderia até mesmo ser morto a mando do rei. Mas Daniel se recusou a ir, mesmo que a sua vida pudesse estar em risco por não aceitar o convite do rei. A fidelidade de Daniel ao seu Deus vinha em primeiro lugar. Então o rei continuou a sua festa regada a orgias. E quando pensamos que não poderia piorar, o rei teve a pior ideia de toda a sua vida. Ele resolveu blasfemar contra o Deus verdadeiro. Vamos ler os versículos 2 até o 4. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres e concubinas, os usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar os seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mais adiante, a Bíblia conta que, depois que o rei e seus convidados estavam bastante bêbados, uma mão misteriosa apareceu e começou a escrever na parede com letras de fogo uma frase que ninguém podia entender porque parecia um enigma. A frase dizia Mene Mene Tekel Parsim. Todos ficaram assustados e o rei mandou que encontrassem alguém que pudesse decifrar o que estava escrito, mas ninguém conseguiu. Até que a mãe do rei chamou ele e disse que havia um certo Daniel que era capaz de decifrar o enigma, pois Daniel tinha com ele o espírito de seu Deus e era homem santo e inteligente. O rei mandou que trouxessem Daniel, e Daniel sem demora decifrou rápido o que estava escrito na parede. Ele disse que o que estava escrito tinha o seguinte significado: Mene, Deus contou os números de dias do seu reino e resolveu dar fim a ele. Tekel, significa que o rei foi pesado na balança e foi achado em débito. Parsim podia ser lido como Pérez, que significa que o seu reino será dividido e entregue aos medos e os persas. O rei Belsazar acreditou que aquilo era apenas um susto e mandou que todos continuassem a festa. Naquela mesma noite a profecia se cumpriu. Os medos e os persas invadiram a cidade, mataram o rei e dominaram Babilônia. O rei de um desses povos era Ciro, o mesmo Ciro da profecia de Isaías. Impressionante, não? Essas foram profecias que aconteceram no passado e se cumpriram. Agora vamos tratar de profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Para começar, vamos falar da profecia que está escrita em Ezequiel capítulo 37. Nessa passagem, o profeta foi levado pelo Espírito a um vale cheio de ossos secos. E o Senhor perguntou se aqueles ossos secos poderiam voltar à vida. Logo após isso, Deus ordenou que profetizasse para que os ossos secos voltassem à vida. Então explicou que aquilo representava o povo de Israel que havia sido destruído, mas que seria reerguido e voltaria a ser uma nação, e a vida ia prosperar novamente. Mais de 2000 anos depois, em 1948, Israel conseguiu se tornar uma nação novamente, e está cada dia mais prosperando, mesmo no deserto. Alguns estudiosos dizem que essa profecia não está completamente concluída, pois faltam alguns acontecimentos. Porém, já podemos ver ela acontecendo diante dos nossos olhos. Outra profecia que está se cumprindo em nosso tempo é sobre o Mar Morto. Há mais de 2600 anos, o profeta Ezequiel havia dito que a região do Mar Morto voltaria a ter vida novamente. Vamos ler uma parte dessa profecia que está no livro de Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 8 até o 9. Diz assim: Estas águas saem para a região oriental, descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao Mar Morto, as suas águas se tornarão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá. E haverá muitos peixes, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Acontece que algumas fissuras estão surgindo em partes do Mar Morto, e essas fissuras aparecem por causa da água doce que passa por debaixo da terra e deságua no Mar Morto. Essas águas aos poucos no futuro poderão fazer com que o Mar Morto esteja pronto para receber vida novamente. Muitos estudiosos das Escrituras acreditam que essa profecia não deve se cumprir imediatamente. Porém, já podemos ver o processo se iniciando. Irmãos, existem muitas outras profecias que poderíamos citar aqui nesse vídeo, mas se eu for fazer isso, o vídeo ficará muito longo. Porém, futuramente pretendo fazer mais vídeos, e assim poderei tratar de mais profecias que já se cumpriram ou que ainda irão se cumprir. O que podemos aprender sobre o que foi dito aqui é que a palavra de Deus é fiel e se cumpre sempre. Devemos confiar em Deus, pois as suas profecias não são para nos assustar ou fazer mal. Elas servem para nos alertar e nos fazer ter esperança de que Deus está no controle de toda a história. Amém? Até o próximo vídeo.